Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fox. Vocês lembram do Bomba Pet? Pois é, aquele jogo de futebol de PlayStation 2 que marcou toda uma geração. Parece que o Bomba Pet virou notícia hoje, na segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Hoje, tirando alguns minutinhos para navegar no Twitter, eu percebi o assunto Bomba Pet nos Trend Topics e fui dar uma olhada. E o que aconteceu foi isso aqui, olha só, você pode ver nessa matéria aqui do Globo Esporte. Após caso Gerson, Bomba Pet anuncia que vai remover racistas do jogo. Um dos mais icônicos mods do país fez postagem assertiva nas suas redes sociais sobre o episódio. A matéria, que é bem curta por sinal, tem como objetivo trazer a informação de que a equipe, que gerencia esse mod Bomba Pet aí, feito em cima do PES 6, se eu não me engano, eles vão tirar do jogo ou desse mod todos os jogadores ali que cometerem atos racistas. Isso tudo vinculado a uma mensagem de força e apoio ao jogador Gerson do Flamengo, que acusou o jogador Ramírez do Bahia de proferir ofensas racistas contra ele durante a partida Flamengo 4, Bahia 3, que ocorreu no domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Logo de cara, a ideia me pareceu interessante e promissora. Entretanto, quase que no mesmo instante, me bateu uma dúvida. Dúvida essa que você pode ver refletido no tweet de uma outra pessoa comentando esta ação, esse pronunciamento da equipe Bomba Pet. Casos comprovados ou todas as acusações? Para quem não sabe, comprovar no entendimento jurídico significa conseguir provas para atestar a verdade. Por outro lado, acusar significa atribuir falta, infração ou crime a alguém ou a si próprio. Então você entendeu? Em resumo, acusar é simplesmente você dizer que alguém fez uma coisa errada, ou você mesmo fez uma coisa errada. Joãozinho roubou o meu celular, Mariazinha roubou a minha janta, eu roubei o celular do Pedrinho. Enquanto comprovar implica que você traga provas que provem que sua acusação é verdadeira. Normalmente, isso acontece por meio de apuração, elucidação e investigação de um caso, e ali são descobertas provas, geralmente provas físicas ou depoimentos de testemunhas. Mas vamos voltar ao caso Gerson / Bomba Pet, onde um rapaz negro vai responder esta dúvida do moço aí, dúvida que por sinal é similar à minha. Se um homem ou uma mulher negra disserem que sofreram racismo, é porque sofreram. E acabou, não tem discussão. Daí um rapaz bem inteligente pergunta o seguinte: se alguém chegar para você e disser que você foi racista, devemos acreditar nela então e tocar fogo em você, ok? Daí o rapaz respondeu: enquanto não houver provas concretas que contrariam o que foi dito pela vítima, a voz preponderante deve ser de quem sofreu o ato. Então, aquele rapaz inteligentíssimo respondeu novamente: então, até você provar que é inocente, você concorda em se fuder todo, perder o emprego, sofrer um possível linchamento público, ter sua casa depredada e sem reclamar, tudo bem? A partir daí eu me decepcionei porque o nosso amigo lacrador não respondeu mais também, Tomou uma refutada dessas. Eu acho que essa daí vai entrar pro top 5 refutadas de 2020. Mas eu gostaria de dizer que o pensamento deste rapaz aí é de exclusividade dele, que outras pessoas não pensam assim como ele. Mas, infelizmente, muita gente pensa desta forma, principalmente a grande parte da mídia, dos jornalistas, dos clubes, influencers. Quando você tem uma acusação de um crime desta magnitude, onde você tem um lado acusando que você fez e o outro lado dizendo: não, eu não fiz não, você entendeu o que eu disse errado? Se você não estava lá na situação, não testemunhou, não ouviu nada, não viu, não tem nem mesmo uma prova de que aconteceu ou não aconteceu, a coisa mais equilibrada a se fazer num momento como esse é você aguardar uma apuração, uma investigação do caso, para quando você for dar o seu parecer, o seu pronunciamento, você fazer isso de uma forma justa. Afinal, o efeito que recai sobre uma pessoa que é acusada de racismo hoje em dia é muito similar a uma pessoa
pessoa que é acusada de estupro. Perde emprego, perde patrocinador, vai pra cadeia, pode ser linchado na rua, sofre ameaças de morte, enfim. Não estou dizendo aqui que o Gerson não sofreu nada, até porque o Gerson aparenta ser uma pessoa muito tranquila e ontem ele parecia completamente descontrolado. Então ele provavelmente sim ouviu algo que deixou ele ensandecido. Ou naquele momento quente de uma partida alucinante, o Gerson interpretou de forma equivocada uma fala do jogador Ramírez. Na realidade ele disse que o jogador falou para ele: "Cala a boca, negro", como você pode ver nesta entrevista aí. Vários jogos aí pelo profissional e eu nunca vim aqui na imprensa falar nada, até porque eu nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez. Mesmo sendo eliminado de Libertadores, Copa do Brasil, eu nunca sofri esse preconceito. Aí depois ali o mano até falou: agora você é vítima, né? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito, eu e ele. Calma, vou te falar. O Ramírez, quando a gente tomou, acho que foi o segundo gol, não lembro, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim: "Cala a boca, negro". Eu tô vindo aqui, né? Eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri. Mas isso daí eu não aceito. E eu nunca falei de treinador, mas o mano, ele tem que saber respeitar. Tô vindo falar aqui em meio de todos os negros que existem no Brasil. Só que o meu ponto de questionamento é quando ele afirma que o jogador que fez esta ofensa foi o jogador Juan Pablo Ramírez, que é um jogador colombiano de 23 anos e tem apenas um mês de Bahia. Ele nunca sequer havia saído para jogar fora da Colômbia ainda. Isso significa que esse jogador não tem domínio algum da língua portuguesa. Então fica o meu questionamento: como é que o Gerson ouviu ele falando "cala a boca, negro", se em tese ele só saberia falar "cálate, negro", que seria a versão de "cala a boca, negro" em espanhol. Mas não vamos ficar só no meu achismo não, vamos ver o vídeo do Juan Pablo Ramírez tentando explicar a sua versão da situação. En ningún momento fui racista con ninguno de los jugadores, ni de Gerson ni ninguna otra persona. Pasa que cuando hacemos el segundo gol llevamos la pelota a la mitad para reanudar el juego rápidamente. Ahí Bruno Enrique amaga y yo arranco a correr, me devuelvo y le digo a Bruno que juegue rápido, por favor. Le digo: juegue rápido, hermano, juega serio. Ahí él juega la pelota para atrás y Gerson no sé qué me habla ahí, me dice algo, pero no comprendo mucho el portugués. Entonces no comprendí lo que me dijo y yo le dije: que juegue rápido, hermano. Ahí le dije, paso por el lado de él ahí a seguir la pelota y él no sé qué entendió, él se devuelve y yo voy por la pelota, él va a buscarme, a perseguirme y yo sin saber qué pasaba. Yo me le voy por detrás porque no quería entrar en peleas con nadie. Ya después él sale a hablar que traté de calle la boca, negro, en portugués, cuando yo realmente no hablo portugués así fluido, apenas llevo un mes en Brasil. Y sobre eso el hecho de racista no estoy de acuerdo, porque no es buen visto en ninguna parte del mundo y sabemos que aquí en el mundo todos somos iguales y en ningún momento hablé eso y menos essa palavra tão mala que é. E aí, você conseguiu entender plenamente tudo o que ele falou? Olha, sinceramente, eu não consegui não. Ele fala enrolado pra caramba. Aí eu fico pensando, se pra gente já é complicado entender o que ele tá falando, e nós estamos aqui assistindo calmamente e tal, botamos até no slow motion pra tentar entender o que o cara tá falando, imagina no meio de uma partida alucinante onde os nervos estão à flor da pele, um cara falando enrolado, deve ser muito fácil de entender o que ele está falando, né? Sem contar que normalmente gringo, quando quer ofender brasileiros ou latinos, eles não utilizam a expressão como negro, né? Porque a pessoa já é negra, falar que ela é negra, isso é óbvio. Eles normalmente utilizam expressões como macaco, escravo, esse tipo de coisa mais ofensivo e pesado. Então olha só a situação, se por um lado a gente pode tentar compreender o Gerson, imaginando que ele não iria promover uma confusão e uma entrevista daquelas sem realmente ter ouvido algo, a gente também pode imaginar o quão difícil é para uma pessoa que fala enrolado jogar num futebol de outro país e ainda ser mal interpretado naquilo que fala. Não é absurdo levantar essas hipóteses na busca pela justiça. Nem tudo é extremo, nem tudo é branco ou preto. Às vezes tem coisas que são cinza também.
Até compreendo o desejo sincero de algumas pessoas que querem ser solidárias ao Gerson, que é aí a suposta vítima. Mas não é de hoje que eu percebo que a mídia, ela tem aí um desejo descomunal de explorar midiaticamente conflitos raciais. Mas claro, apenas os conflitos que eles podem levantar a bandeirinha para o Black Lives Matter. Minha intenção não é dizer que não existe racismo. Minha intenção também não é dizer que as pessoas que praticam racismo não devam ser punidas. Muito pelo contrário, eu acredito que tem que se ferrar mesmo. Infelizmente, o racismo existe sim, e ele não é só limitado ao ambiente futebolístico, mas também como em quase todas ou todas as áreas da nossa vida. Mas se você é uma pessoa que luta por justiça, obviamente você repudia qualquer tipo de injustiça, não é? Então me diga com sinceridade, o quão justo é você julgar, sentenciar, condenar uma pessoa por uma acusação sem você ouvir o lado dela, sem você fazer uma investigação para colher provas se aquilo realmente aconteceu ou não? Na realidade, se trata de uma tremenda injustiça, não é mesmo? Que curioso, é justamente esse comportamento que é promovido por diversas pessoas que persistem em dizer que lutam pela justiça. A ansiedade dessas pessoas em condenar antes mesmo de apurar ou verificar me dá a certeza de que não são pessoas que lutam pela justiça, mas sim que são pessoas que lutam por narrativas. Narrativa essa que jamais contemplará um negro conservador ou cristão. Se amanhã um negro que tem esse tipo de convicção política ou religiosa for vítima de crime de racismo, não espere que isso tome uma proporção absurda não. Afinal, não faz parte da narrativa, então por qual motivo a mídia ela vai ficar noticiando constantemente, martelando em cima daquilo? Esse vídeo não tem como intuito minimizar possíveis crimes de racismo, mas sim de abrir a sua mente, fazer você olhar o mesmo assunto de um ângulo diferente. Eu percebo por parte de algumas pessoas, e olha que eu sou negro, convivo na totalidade do tempo com pessoas negras normalmente, eu acho que só convivo com uma pessoa branca e o resto é tudo negro. Eu percebo uma tendência às pessoas ultimamente a verem racismo em tudo. Há algum tempo atrás eu vi um rapaz branco fazendo uma declaração de amor para sua namorada, que era negra, utilizando ali carinhosamente a expressão minha pretinha. Não preciso dizer o quanto as pessoas caíram de pau nele falando que ele estava sendo racista. E também cheguei a ver casos de outras pessoas que estavam cancelando e enxergando racismo em expressões como lista negra, Black Friday e, acredite se quiser, na expressão passada de pano. Não quero bancar o profeta aqui, mas por volta de 2011 a 2012 surgiram diversas notícias e informações de que os aumentos de casos de falsas acusações eles estavam se tornando muito expressivos, especialmente os casos de falsas acusações de estupro. Na época, as pessoas viam com um discursinho similar ao que você já deve ter visto hoje. As pessoas diziam, não, mas ninguém pode se focar nisso, pois como vão ficar as verdadeiras vítimas? Não, tem que dar amparo para as vítimas, não pode combater isso não, porque senão isso vai desincentivar as verdadeiras vítimas de fazerem uma denúncia. Tá bom, cerca de 9 a 8 anos se passaram e como é que a situação está hoje em dia? Está caótica porque tem tanta falsa denúncia, mais tanta, que as verdadeiras vítimas acabam entrando em descrédito e quando não entram em descrédito elas sofrem uma demora significativa no processo de investigação e julgamento do caso, justamente porque as autoridades estão concentradas em elucidar casos fake. Infelizmente, parece que vai ser justamente isso que vai acontecer com as questões de racismo no futuro. As pessoas, infelizmente, não se tocaram ainda que essa questão de acusação do racismo, ela está sendo utilizada por algumas pessoas mal intencionadas, da mesma forma que as falsas acusações de estupro estão sendo utilizadas por pessoas mal intencionadas, para objetivos de vingancinha, para conseguir seguidores e engajamento nas redes sociais, para alguma pessoa ter 5 minutos
minutinhos de fama, mas infelizmente os brasileiros só vão se dar conta disso depois que muita gente se ferrar e for acusado de ser racista em uma situação que você simplesmente estava discordando de uma pessoa negra, ou uma situação onde um negro vire lhe ofender, você vira ofender de volta e aí você ser acusado de racista. Muitas injustiças vão acontecer até as pessoas se darem conta de que deveriam ter tratado determinadas situações de forma mais equilibrada, de forma mais coerente e não de uma forma mais extremista. Talvez você não concorde com absolutamente nada do que eu digo e é justamente por isso que existe o campo dos comentários. Deixe a sua opinião, por favor, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like. Se não gostou, deixa dislike. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima ocasião. Valeu!